Olá, meu povo lindo do Senhor Jesus, a paz do Senhor, passando para compartilhar mais uma palavra. E hoje eu deixei aí no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9. Vamos para a palavra? Eu fiz aqui uma reflexão e queria compartilhar com vocês, que fala assim: tudo o que você precisa. A minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Uau! Você pode falar assim novamente, entender isso. Quando Deus fala, a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. A minha graça, a graça de Cristo é a que nos fortalece. A graça de Cristo é o que nos mantém em pé. É ela que nos dá acesso à presença de Deus. Quando Deus fala isso, Ele fala assim: eu sou o teu autossuficiente. Eu sou tudo o que você precisa. Por mais que você olhe e não veja solução, a minha graça te sustém. A minha graça está com você em todos os lugares. E tudo que você precisa está em mim. E quando você descobre isso, sua vida é transformada. E aqui fala assim: quando você ora a Deus e recebe não como resposta, qual é a sua reação? Sempre que o Senhor responde afetivamente às nossas orações, quando Ele responde sim, afirmativamente às nossas orações e abre as portas que necessitamos, ficamos felizes e gratos. É ou não é? Quando você ora, você faz campanha e a resposta vem como um sim para você, é tão feliz, você se sente assim tão gratificado, você se sente renovado. Mas quando você ora e você faz uma campanha extensa e você espera um sim de Deus, uma palavra afirmativa, e de repente essa palavra vem como um não para você, aí sim é o momento de dar graça e ser grato a Deus. Por mais que no fundo a gente não consiga ficarmos alegres e gratos, mas no fundo tudo tem um porquê. Confiar em Deus vai muito mais além do que o sim dele. Confiar é saber que mesmo quando ele fala não, tem um propósito. Porque como pai, ele sempre faz o melhor. É doído demais. Quando você tinha projetos, quando você tinha planos, quando você idealizava sonhos que você não vai viver mais. Mas Deus pega e pode transformar de outra forma. E você acreditar e entregar não é fácil. Mas aí você mostra a dependência de Deus. E aqui fala assim: às vezes oramos, esperamos e não recebemos respostas porque Ele quer exercitar a nossa fé. Mas é quando aguardamos convictos de que receberemos uma resposta positiva e Deus diz não. Então a desconfiança, a incredulidade penetram simultaneamente no nosso coração para simplesmente minarem a nossa fé, para destruir, para desacreditar de tudo que Deus falou para você. Será que o Senhor diz não por quê? Momentaneamente deixou de ser bom para conosco? Paulo tinha uma doença dolorosa, um espinho na carne, do qual ele queria se livrar. Mas a resposta de Deus para o seu pedido foi não. Né? E Paulo estava ali fazendo a obra de Deus o tempo todo e ele se achou ali com uma doença dolorosa. Toda doença, gente, dói, incomoda. Todo mundo quer se livrar. E ele chegou com Deus e falou: Senhor, tira-me disso. Eu quero me livrar. E o Senhor fala para ele: não, a minha graça te basta.
Todos nós passamos por experiências que somos feridos por algum espinho, que pode vir na figura de alguém que nos decepciona e machuca, ou através de uma doença muito dolorosa, como aconteceu com Paulo. Depois de muito sofrimento, exausto e perdido, suplicamos Deus que venha nos ajudar e nos livrar de problemas que têm nos afligido tão impiedosamente, né? Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo fez. A Bíblia relata que ele pediu 3 vezes ao Senhor que removesse aquela doença. Contudo, ouvia repetidamente: a minha graça é tudo que você precisa. Senhor, se possível, me tire esse espinho. A minha graça é tudo que você precisa. Senhor, se for possível, me tire esse espinho. É doloroso, Deus, está doendo na minha carne. A minha graça é tudo que você precisa. 3 vezes. Estavam os 3 ali presentes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo respondendo para ele: nós somos tudo que você precisa. Será que Paulo teria sido um servo melhor de Cristo se Deus o tivesse curado? Será que ele tinha sido melhor do que ele era para Deus? Por outro lado, talvez se a doença que o atormentava tanto desaparecesse, ele não teria experiências de conhecer tão profundo a graça de Deus e como depender dela. Quando a doença de Paulo comparou a um espinho, rasgou a sua carne, penetrou a sua alma, e ele não se tornou amargo, ressentido, mas aprendeu a conviver com a sua fraqueza e descobriu como se sentir recompensado mesmo em qualquer situação e alegre mesmo diante das calúnias, das necessidades, das aflições. Foi na fraqueza que o apóstolo descobriu o seu poder interior desconhecido para ele. Tenhamos em mente que se Deus não fizer nada, ainda que ele não faça nada, além do que ele já fez, que foi salvar a nossa alma do inferno, isso já teria sido bastante. Uau! Sabe, aqui no livro de Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, fala assim: mas para que não ficasse orgulhoso. Deus conhece o nosso interior, Deus conhece a nossa essência. E ele falou assim: para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi. Paulo fala assim: eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas, para me mostrar quem eu sou, e impedir que eu ficasse todo orgulhoso, porque ele estava na frente da obra ali, Deus estava capacitando grandiosamente, Deus estava dando maravilhas para ele através da palavra, né? Então foi necessário acontecer isso. 3 vezes ele disse: 3 vezes eu orei ao Senhor pedindo que me tirasse esse sofrimento, mas ele me respondeu: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Ou seja, quando você reconhece a sua verdadeira essência pecaminosa, quando você reconhece que sem mim você nada pode fazer, quando você reconhece que a minha graça, que foi de graça dada a você, mas não foi paga de graça, você reconhece o quanto eu sofri por você. Você reconhece a gratidão diária que você tem que ter todos os dias. Ainda que você olhe e não veja a realização dos teus sonhos. Ainda que você olhe e não veja a realização dos teus ideais. A graça do Senhor está alcançando a sua vida. A graça do Senhor está mantendo você em pé. E grandes livramentos o Senhor tem dado. Por mais que não seja o que você queria, mas a graça do Senhor está sobre a sua vida. Ela te alcançou, ela te salvou. Se você não vai morrer eternamente, foi a graça do Senhor que te alcançou.
E somente isso, Ele não precisaria fazer mais nada na nossa vida. Já seria o suficiente para nós dormirmos e acordarmos todos os dias da nossa vida, dando graça por Ele ter nos salvado, por Ele ter ali se martirizado, por Ele ter ali se entregue como um holocausto ali, como uma oferta diante de Satanás ali, por nós, por comprar. Eu compro a vida deles. Eles não vão viver cativos, presos, oprimidos, não. Eu compro a vida deles. Eu me dou, eu me entrego pela vida deles, para que eles tenham livre acesso ao Pai, para que eles tenham liberdade de escolha, já que entrou no jardim do Éden, o bem e o mal, eu dou para eles ainda a euforia, para eles serem livres e escolherem a mim ou você, o bem ou o mal. Então, a graça do Senhor é o que não nos consome eternamente. A graça do Senhor é que nos mantém vivos todos os dias. Toda vez que a gente abrir os nossos olhos de manhã, a graça do Senhor nos alcançou para viver mais um dia. É isso que nós temos que ser grato. Às vezes a gente não consegue entender o que Deus quer para a nossa vida. E a gente quer mais filhos, quer tantas coisas, mas o Senhor não quer. Então o que é que nos resta? Dar graça, porque Ele sabe de todas as coisas. E por mais que doa agora, que seja um espinho na carne doloroso, que esteja ali espinhando, vai ter um momento que vai servir de experiência para muitas pessoas e alcançar várias almas através da graça de Cristo, porque vai inundar e as pessoas vão ver que a graça do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. É por isso que Ele fala aqui: a minha graça te basta, Paulo. Amém? Que Deus abençoe você.